Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. No episódio de hoje, nós temos o prazer de receber as vozes marcantes do Expresso.com. Nádia e Jordana são duas amigas que se conhecem desde a infância e resolveram abrir um podcast para falar de assuntos e histórias marcantes e relevantes. E hoje eu queria bater um papo com elas sobre comunicação, sobre informação e curadoria. A gente está com essa chuvinha aqui de fundo no nosso podcast para deixar ainda mais aconchegante esse papo. Sejam muito bem-vindas, meninas! Obrigada, Bárbara! Que honra! Estou muito feliz que você está aqui, Tintim. Nossa, Tintim! Eu tava falando como... Como é tão gostoso esse suco. Super saudável. Eu já terminei o meu. Eu acho que tá bom. Não, tá bom. Tá gostoso. Tá gostoso. Então, meninas, eu já conheci a Nádia de algum tempo. Sim. E aí, eu segui ela no Instagram e você me seguia também, enfim. E aí, eu vi que você começou um tempo atrás, né? Um podcast e tal, uma parceria, enfim. E aí, eu não sei por que me veio essa ideia, na verdade, foi bem do além. Eu falei, cara, por que não trazer alguém que tenha um podcast também pra gente trocar sobre? Porque a gente tá num momento em que os podcasts estão crescendo muito, né? Tá todo mundo fazendo podcast. Eu acho que é uma maneira muito gostosa da gente ter informações mais profundas sobre diversos assuntos e fácil, porque a gente consegue ouvir enquanto tá fazendo outras coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem um contraponto em que as pessoas querem informação rápida e curta o tempo todo, né? Sim. Então, como é que vocês veem o podcast, o futuro e esse rolê todo? Quer responder primeiro? Pode ser. Eu acho que o podcast é uma forma, bem como você falou, assim, descontraída, o papo vai rolando, não tem corte, não tem como editar, o negócio é fluido mesmo, então a gente pega ali a essência da pessoa, às vezes pega ela de surpresa, né? E eu acho que é muito democrático, isso é legal, porque antigamente as mídias elas eram muito isoladas ali com pessoas famosas, tinha que ser TV aberta, tu tinha que ser muito conhecido, patrocinado por alguém. E hoje em dia não, hoje em dia você junta aí algumas pessoas numa sala, pronto, virou um podcast e isso, tipo TV Cruz, nós somos essa época, né? Você faz um TV Cruz, né, informal e vira um podcast, às vezes com muito valor, né? Você convida ali uma pessoa que passa um monte de informação. Então eu acho que o futuro é esse mesmo. E eu amo esse formato, eu acho super legal, super democrático, livre, eu gosto disso. E a gente deixa os nossos convidados bem livres, a gente faz um roteirinho, mas a gente não segue à risca aquele roteiro. É mais para não ficar assim, sem assunto, mas nunca fica sem assunto. Não. Essa é a verdade, né, Jo? Sim, eu concordo com esse lado, é super democrático mesmo. A gente passou, né, desde que veio a internet, passou aquela coisa de TV ser o auge da informação, não existe mais isso. E o podcast também veio aí para ser quase que uma segundo ponto de mídia mais forte, assim, na minha concepção. Tanto que muitas rádios estão também virando podcasts, porque tá dividindo o público, né? Então, como tu falou também, é desse contraponto, porque ao mesmo tempo as pessoas querem coisas mais céleres. Porém, quando a pessoa quer falar de um assunto específico, entender ou aprender sobre um assunto, se chama atenção, ela vai ouvir. Ela vai parar e vai ouvir. Na minha concepção, se é um assunto que me prende, nossa, esse cara é muito bom, a conversa tá fluindo, eu vou até o fim. E isso que eu ia falar, inclusive, desculpa te cortar, Jo, que assim, antigamente, pra te ter algum tipo de informação, pra te assistir algo, tu tinha que assistir do início ao fim e pra ver se você queria saber daquele assunto. Exato. Né? E às vezes você tinha ali pequenos cortes no início de programas falando, hoje a gente vai falar sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí tu tinha que esperar 4 tempos do programa pra te ouvir falar daquele único assunto que tu queria ouvir, tipo o intervalo e tudo mais. E o podcast não. Tu olha lá o tema do podcast, o convidado fala, esse eu vou engolir. E às vezes tem temas que tu
tu se identifica, tu não assiste, tu não vê, e aí você acabou. Como tem podcasts que são mais focados para pessoas, pro gosto da pessoa. Não importa o tema, a pessoa tá ali, tipo, né, super envolvido. É um acesso muito fácil a muita informação e a muito conteúdo relevante, né? Claro que tem a questão do entretenimento. A pessoa pode ir, como liga uma TV, como ligava uma TV antigamente. Liga ali, quero ouvir um bate-papo mais de boa. Mas não, se tu quiser pesquisar algo a fundo, falar, ouvir pessoas de peso falando sobre algo e aprender, você também pode procurar um podcast, você vai encontrar informação daquilo ali. E eu acho que isso junta esse contraponto, e aí a gente chega para o momento que eu acho que está muito em alta, que é o da curadoria. Então, assim, as pessoas querem assuntos rápidos, informação rápida sobre aquilo lá, mas se é um assunto que, beleza, eu já peguei a rapidez dele e agora eu quero me aprofundar, eu pego um podcast onde eu sei que aquele tema que vai me chamar mais atenção, eu posso me aprofundar, entender. Então, eu acho que esses assuntos rápidos, eles são meio que uma curadoria. É limitado para o Instagram, talvez. TikTok. Exatamente, para a rede social te chamar para o que tem de profundo ali. Exatamente, então eu acho isso bem legal. E meninas, vocês têm backgrounds aí bem diferentes, né? A Nádia é formada em publicidade, eu sei que você é super da área da tecnologia também. Você era advogada, veio para a área da comunicação. E como que vocês veem esse histórico de vocês sendo agregado e influenciado como comunicadoras hoje? Para mim, fez todo sentido, parece, né, nessa fase da minha vida hoje, eu ter passado por todo esse processo. Porque muitas oportunidades acabaram surgindo hoje que muito provavelmente eu não teria nem a oportunidade se não fosse o meu histórico, inclusive no direito, né? Resumidamente, sim, fui advogada, fiz pós-graduação, trabalhei em gabinete tentando me encontrar, sempre me senti insatisfeita, só que eu não via, eu achei que tinha um caminho dentro daquele caminho, mas eu me sentia muito presa, até o momento em que eu percebi, cara, não é exatamente o lugar, não é a advocacia, porque em qualquer ambiente, até em gabinete ou em outros ambientes jurídicos, a sensação de prisão era a mesma. Aí eu percebi, calma, a área está completamente diferente, tem que partir para outra coisa. E aí veio a comunicação. Obviamente, muita terapia aí pra gente se descobrir, né? Mas veio a comunicação e aí meu primeiro emprego, estágio, assim, na área da comunicação foi em rádio. Trabalhei durante um bom tempo em rádio. Você fez jornalismo? Eu te interromper. Eu Quando você fez comecei. essa transição? Comecei jornalismo para conseguir o estágio, sim. O problema é que eu não finalizei por conta de mudança de cidade. Tive que mudar de cidade, era muito transtorno, assim. Mas eu consegui continuar em rádio da mesma forma. A Jo era vozes de rádios por aí, sem citar nomes. Mas ela é voz de rádios por aí. Entendi. Porque trabalhei em rádio e veio essa questão da comunicação e também de locução, né? Então, me desenvolvi. Só que outras oportunidades vieram, inclusive da náutica, né? Que a gente sempre comenta, assim, inclusive no nosso podcast a gente comentou que a revista Náutica é uma grande mídia hoje, super nichada, né? Para embarcações, para esse mundo náutico. Mas ela requer uma comunicação um pouco mais sóbria, porém com leveza. É aí que eu penso que os meus dois lados, tanto de rádio quanto de advogada, fez a junção perfeita para eles gostarem do meu trabalho lá. Porque eu vim com a leveza do rádio, mas ao mesmo tempo eu consegui ter uma bagagem legal para conseguir conversar com pessoas de alto nível. Porque ainda assim é um meio bem nichado e as pessoas que estão lá precisam de uma linguagem, digamos, um pouco mais formal. Entendi. Né? Então, tudo acrescentou no meu histórico. Assim. Quando eu e a Jo, a gente se reencontrou, foi num casamento de uma amiga. E aí a gente mal sabíamos, nós, já faz mais de 2 anos isso, mal sabíamos que a gente ia se juntar tanto ao ponto de morar juntas, de ter projetos juntas, de trabalhar juntas e de ter um podcast, né? Na época a gente se reencontrou num momento difícil para as duas, assim, onde a gente conseguiu se apoiar. E durante esse tempo, a Jordana me trouxe essa história dela, porque eu morei anos fora do Brasil e tal. A Jordana estava morando fora também, em outro estado. E aí, quando ela me trouxe, comunicação, jornalismo, eu falei, Jordana,
óbvio. Tipo, isso é tua cara. Porque a Jordana, ela veio de um lugar, assim, Eu falo que ela era introspectiva, ela fala que não, né? Que, na verdade, eu acho que hoje ela é super diferente do que ela era na nossa infância, adolescência. Eu sempre fui desse jeito, eu sempre fui dos 220, assim, eu sempre fui. Mas quando ela falou isso, eu falei, vamos trabalhar num projeto juntas. Por que não, sabe? E já faz mais de 2 anos que a gente vem maturando isso, pensando e processando. Podcast, até que fazer um Vocês podcast. não sabiam exatamente que seria um podcast. Não sabíamos. Era um projeto junto. Era um Mas a projeto. gente já pensava, até um momento que a gente pegou, por que não um podcast? Só que a gente segurou um pouquinho. Foi. Porque até então, como é que a gente vai fazer um podcast? A gente não tinha investimento, a gente não tinha local. Só que daí a gente começou a conversar sobre. E eu já vinha de um background totalmente da publicidade, propaganda, comunicação. Então, pra mim, já era uma coisa natural. Já era uma coisa, assim, eu já trabalhava na tecnologia. Então, eu queria sair desse lugar ali da tecnologia e fazer algo que fosse voltado à comunicação, criatividade e que fosse um hobby pra mim, inicialmente. Tanto é que a gente não pensou como trabalho, a gente pensou como hobby. E aí eu falei, Jô, você trabalha com tal coisa, eu trabalho com tal coisa. Por que a gente não faz ali... Eu não lembro quem que deu a ideia exatamente, eu só sei que era o momento certo para as duas, porque a Jô, ela veio desse universo da rádio, então da comunicação. Então, sabe quando tem uma dupla que uma é uma falante, a outra não é? No nosso caso, não existe. As duas são totalmente dominantes. Totalmente dominantes nessa questão de conversar. Não tem tempo ruim, assim, a gente tem uma comunicação muito efetiva uma com a outra também. Isso ajudou muito, porque quando uma tá mais down, a outra... Vamos lá. Consegue levar o programa, não depende só de uma. E as duas têm um perfil muito parecido nesse sentido, assim. Exato. Tem muita aquela coisa também, né? Que esses dias eu tava ouvindo falar lá de um podcast famoso, não vou citar nomes, de que teve treta entre as amigas e acabou o podcast, morreu o podcast. Foi mesmo? Aham. Não, nem tô sabendo. Tu tá sabendo, Vá? Nem sei, eu tô viajando, nem sei o podcast gente. Não também, porque o negócio Não me fala, tô viajando. Mas enfim, aí eu peguei e pensei, não pode acontecer isso comigo com a Nádia, a gente não pode brigar. Mas no fim das contas, a gente tem... Quando a gente fala, né, de comunicação, que a gente gosta disso, não é só em frente às câmeras, não é só na bancada ou durante o podcast. A gente consegue ter uma comunicação muito legal como amigas também. Porque a gente passa, obviamente, a um relacionamento de amizade que volta e meia tem coisas que ou uma não gosta ou outra não gosta. E a gente sempre fala disso, né? Porque passa por altos e baixos, às vezes eu falo de alguma forma ou reajo de alguma forma que incomoda ela, ou vice-versa. Ou, não gostei disso, e a gente consegue se resolver. Ninguém fica aqui engolindo sapo de nenhuma, assim. A gente consegue depois conversar numa boa, com respeito. Deixar o ego de lado, né? Tem que deixar o ego de lado, porque geralmente você escuta críticas que você não gosta. Claro. Não são críticas assim, tipo, não, claro, tem que mudar isso. Não, são críticas o quê? Né? Você disse que eu sou assim. Mas são quase 20 anos de amizade, né? Mas é muito fácil também você ter uma amiga que você mal vê, que você mal conversa, que não sabe ali o teu lado mais, né, tipo... Sombrio. E que tem, todo mundo tem. Agora, pra mim, o que prova uma boa amizade também, um bom relacionamento, é você estar ali todos os dias quase, trabalhando com a pessoa e mesmo assim, tendo respeito e tudo mais. Então, a gente, com certeza, não só a comunicação, mas os nossos perfis, o respeito mútuo ajudou muito pro nosso podcast. De certa forma também saber separar, né? Aqui é profissional, vamos lidar como profissional, pessoal, vamos lidar como pessoal, né? Bom, vocês duas falando, eu percebo que a Nádia sempre foi muito comunicativa, falante, e você é um pouco mais introspectiva, mas foi aí se adaptando, se melhorando e se tornou uma comunicadora. Eu vou perguntar mais diretamente para você, Jordana, porque você tá mais no meio, tá? Existe? E se existir, qual a diferença entre uma pessoa comunicativa e uma comunicadora? Existe, totalmente, amor. Uma pessoa comunicativa, ela simplesmente fala, não apenas, né, mas se for olhar a grosso modo, fala, é falante, se comunica, ok? Se comunicar, todo mundo se comunica. Mas um comunicador, ele não só ouve, comunica, mas sabe escutar. E ele sabe o momento e como se comunicar.
Pra mim, essa é a grande diferença, né? Um comunicador, e eu não olho simplesmente, comunicador é a pessoa pomposa que tá lá, enfrenta o palco, o microfone e se comunica bem. Não, um bom comunicador, ele consegue se comunicar. Acho que é nós duas. Tu é comunicadora e eu sou comunicativa. Eu olho isso, porque eu falo tipo, sem parar. A pessoa comunicativa, ela não pensa, ela fala. Mas ela pode se tornar uma comunicadora. Claro! Eu acho que o podcast, inclusive, eu sempre me vi como uma pessoa muito comunicativa também. E eu sempre falava para as meninas, gente, mas eu não sou boa, eu não sou boa. E as meninas, como não, Bárbara? Isso é natural para você, é um dom, você consegue, tá? Eu falo, gente, mas eu não falo assim. Elas falaram, Ana. E eu percebi que elas me veem assim, porque eu, de fato, tenho o dom de me comunicar facilmente com as pessoas e consigo falar sobre diversos assuntos. Porém, o podcast me ensinou muito a me comunicar melhor. Foi na prática e ainda tenho muito ouvir, né, também. Muito que aprender. Por quê? Porque eu aprendi a ouvir. Quando a gente ouve e consegue fazer esse filtro, a gente se comunica melhor também. Exato. Nossa, é um dos cara, pilares. Eu acho que eu sempre ouvi pra falar. Tipo, eu nunca ouvi pra compreender. Então, sempre eu tinha que ter a resposta ali, sabe? E o podcast ensina você a escutar, compreender e de repente mudar o curso da conversa, né? E eu acho que, cara, é muito isso. A Jo, ela é comunicadora, ela me ensina muita coisa, até porque a Jo, ela tem esse viés muito forte, ela tem essa veia muito forte nela de ensinar sobre comunicação, voz e tudo mais, inclusive. É que eu já sou muito voltada para essa área, né? Exato. O meu ponto forte hoje é tentar trazer isso para as pessoas, assim, como a comunicação muda a vida mesmo, a questão das oportunidades e principalmente de relacionamentos, não apenas no profissional, mas no relacionamento como um todo, sabe? Com qualquer pessoa. Mas... E nem sempre uma pessoa comunicativa é uma boa comunicadora, né? Às vezes a pessoa só é comunicativa, mas ela nem sabe expor aquilo tudo que ela tá querendo. Não consegue digerir e assimilar o que ela quer dizer. Mas assim, embora eu também trabalhe com isso, tem muitas coisas, óbvio, a gente nunca é perfeito, né? A gente vai se aperfeiçoando no meio do caminho. Mas uma dos grandes aprendizados que o podcast me deu, principalmente a gente assistindo o próprio podcast, é a questão de corte. A gente não percebe, mas como a gente interrompe o outro. Tô junto no barco. Isso foi um grande aprendizado. Verdade, né? A gente se assiste, é muito engraçado. A gente se assiste, a gente fala... Esses dias minha mãe ligou a TV e tava pausada, né? Tá pausada no YouTube, assim. Daí a mãe ligou a TV e tava eu lá falando, não, minha filha da Globo! Não, mentira, ela sabia que não era, né? Mas minha filha da TV. Mas ela achou legal. Você sabe que eu recebi um comentário de uma pessoa que comentou, adorei o que a pessoa X que eu trouxe falou, mas a menina que tava apresentando interrompia muito. Eu parei, eu refleti e eu respondi o comentário. Eu falei, eu realmente interrompo muitas pessoas e é uma coisa que eu tenho cuidado cada vez mais pra fazer menos. Isso já faz muito tempo e já sinto que evoluí nesse sentido. Mas que a gente interrompe a pessoa porque que muitas vezes a gente não tá ouvindo, a gente só... Tipo, ela tá falando isso, eu já quero falar também, eu quero me expressar. Eu não quero perder aqui o fio da meada e eu não quero perder essa frase. Não é por mal, não é por mal, mas é algo que a gente tem que parar e refletir também. Por que eu preciso falar, atropelar naquele momento, né? Por que eu preciso mostrar que eu sei? Que, na verdade, só revela como a gente age no dia a dia, né? Se a gente faz isso, imagina, com a câmera ligada e aqui num ambiente que é mais profissional... Imagina no dia a dia o quanto a gente não interrompe o outro, não deixa o outro falar. E a gente falava muito, eu e a Jo, né, sobre que a gente vai se avaliando e tudo mais. E daí uma vez a gente falou assim, ó, sabe assim, sim, não, Cara, é totalmente desnecessário, saca? Então, tipo, pra que tem que ficar falando isso? Porque às vezes a gente quer fazer um corte e daí a Jordana tá aqui. Porque a vida é isso. Aí eu tô assim, no fundo, assim. Meu exatamente. Aí o corte fica assim, a Jordana, a vida é uma caixinha sobre, e eu no fundo. Tipo,
Então, será que eu preciso falar tudo também que eu penso? Será que eu preciso expor tudo? Concordar, né? Esconde seu É interessante porque hoje eu tava conversando com uma outra pessoa e enquanto eu falava com ela, ela não fazia isso que você tá fazendo agora, que ela ficava assim, ó. E eu ficava, gente, será que eu tô falando alguma coisa que ela não tá gostando? Porque eu sou tão acostumada a, tipo, e não foi só ela, várias pessoas que eu já entrevistei. E elas ficam, tipo, me olhando assim, eu sou igual, então relaxem. Elas ficam me olhando assim, e eu não sei, meu Deus, será que eu tô falando uma coisa que ela não concorda? Será? E às vezes ela super concorda, e quando ela abre a boca pra falar, porque ela de fato está me escutando e não preocupada em me mostrar que ela concorda comigo, ela, exatamente, eu concordo. E eu já tô aflita porque a pessoa tá muito sem expressão ali. Mas também são gente que você tá acostumada, de repente é outro tipo de pessoa você tá acostumada, né? É difícil, porque assim, numa comunicação, realmente, a pessoa tem que esboçar um mínimo de reação pra tu compreender se ela tá compreendendo, entendeu? Sim. Será que não é muito pessoal? Talvez a pessoa tá só, tipo, prestando atenção no que você tá falando. Ó, você tá assim. Enfim. Nádia, pra gente puxar agora pra você, assim, eu sei que você tem todo esse background de tecnologia e tudo mais. Como que você vê a maneira que a gente consome informação nas mídias sociais, tendências? Pra onde você acha que vai? Cara, eu acho que tá muito desenfreado, assim, tipo, por mais que o algoritmo escute e sinta o que você gosta e vai te entregando esse tipo de conteúdo, é inevitável tu pegar conteúdos que estão em alta na internet, por mais que tu não consuma aquele conteúdo específico. Por exemplo, eu não assisto BBB. Faz muito tempo já que eu não assisto. Teve uma época aí que eu gostava, eu acho que é um experimento muito interessante, inclusive. Não sou aquela pessoa que fica, quem assiste BBB é isso ou aquilo. Não. Mas hoje eu não assisto mais, é um tipo de conteúdo que me interessa, mas aparece. Volta e me aparece alguma coisa. Como quem diz, o algoritmo falando, e aí, olha isso aqui. De repente vai que você assista, vai que curiosidades ali. Queira, né? Então, assim, mas você pega lá o explorar do meu Instagram, tem coisas que realmente tá ali no meu dia a dia, sabe? Aquelas frases motivacionais, café, coisa de academia. Então, assim, eu acho que é um pouco manipular, dá pra manipular um pouco isso. Você consegue manipular um pouco o algoritmo pra coisas que você gosta. Mas eu acho que a gente está cada vez mais indo para o lado muito fast food da internet. O negócio tem que ser rápido, o negócio tem que ser, tipo, instantâneo. Olhei os primeiros meio segundos, não gostei, já próximo. E você acha que isso vai continuar? Então, é engraçado, né? Eu acho que a gente está chegando tão no ápice disso enforcar a gente, assim, que eu acho que agora vai começar a migrar um pouco para conteúdos mais densos. Eu sinto. Acabei de colocar a mão no microfone. Sem problema. Enfim, a gente não é acostumada com esse set, gente. Nosso set é diferente. Nosso microfone fica na nossa frente. É muito chique. É muito chique. Tem aqueles microfones, calma. Mas não tem suquinho, não tem comidinha especial. A Bárbara vai... em cada lugar. Vai ter cafezinho. A Bárbara vai no nosso podcast muito breve, ela vai ver. Mas eu achei sensacional. Só não tô muito acostumada, gente. Desculpa. Edição aí, desculpa também. Não, mas faz todo sentido isso que você falou. De realmente ser a galera consumindo coisas tão rápidas, que se continuar assim, as pessoas realmente vão perceber que o que elas estão consumindo está muito vago. Elas não estão adquirindo informação suficiente em um minuto. Já tem gente migrando, né? Já tem... Eu, por exemplo... Antes eu gostava de ver cortes de palestras e tudo mais, coisa tipo um TED meio rápido. Os 5 melhores minutos do TED, vai. Hoje em dia, eu vou pra academia, eu escuto um livro todo. Em 3 dias eu escutei um livro. Eu quero coisas densas, eu quero coisas de qualidade. Muita gente já tá fazendo isso, né? Hoje mesmo eu tava na loja da minha irmã e aí a funcionária dela falando, às vezes eu passo meu almoço inteiro só olhando vídeos rapidinhos na internet. E, poxa, eu falei pra ela, por que você não pega e assiste uma palestra, então? Uma palestra que tu goste, não necessariamente, um professor de Harvard falando sobre a física quântica. Não, mas, de repente, um negócio que tinha... Um início, meio e fim, né? Exato. E muitas amigas minhas já estão falando que elas têm consumido esse tipo de conteúdo. Então, eu acho que, assim, é igual roupa. Não tinha mais pra onde ir, a saia não tinha como diminuir, a saia voltou no pé. Exato. Né? Então, assim... A gente vai pro extremo
e depois a gente precisa ir para o outro. A calça tava tão baixa que depois fizeram aquela calça altíssima, né? Tipo, que não dá. É pouquíssimo tempo e é muita informação e no fim das contas tu consome tanta coisa e não consome nada ao mesmo tempo, né? É muito interessante. Eu tenho uma amiga que recentemente ela foi diagnosticada com TDAH e ela tava contando pra gente o processo e tava meio que todo mundo se identificando. Eu acho que eu também tenho, me passa o telefone da psiquiatra e tal. E ela disse, não, gente, a gente tem que olhar pra infância pra fazer o diagnóstico, porque hoje todos nós estamos consumindo muito mais informação do que a nossa capacidade de assimilar. Então, por isso que muitas vezes a gente tá esquecido, a gente tá cansado, a gente tá, avoado, por conta desse excesso de informação. Então, até para um diagnóstico, a gente precisa olhar como era a nossa infância, porque aí sim, tudo bem, vai demonstrar, porque hoje tá todo mundo meio... Olha outro contraponto aí, né? Quanto mais a gente também consome informação e muito do que se chega até a gente são coisas de pessoas que já estão lá em cima, no digital, ao mesmo tempo, obviamente, eles perdem seu tempo produzindo, do que estando ali consumindo. Exato. Eles não estão o tempo todo ali. Exatamente. Então, quem produz vai, cresce, só que, cara, eles não a sátira ficar o tempo todo na internet. É a sátira do drug dealer, né? É o cara que vende, mas não consome. É muito louco isso. É muito louco isso. E o mais doido é que, assim, hoje em dia, como a gente tem muita informação e tem esse acesso muito desenfreado, todo mundo acha que entende sobre tudo. E na verdade, não. Porque é uma informação muito rápida, muito rasa, né? Querendo ou não, é uma informação muito rasa. Então, eu peguei um negócio aqui, né? Os recortes de podcast é um pedaço. Tem gente que fala, eu super assisto seu podcast só pelos cortes. E assim, não tem como você entender a profundidade daquela conversa, o que foi de fato aquele tema com recortes. O recorte é um chamariz, mas as pessoas, e assim, eu tô falando do podcast, fica mais fácil a gente visualizar. Mas assim como qualquer informação, então, tô falando uma coisa sobre nutrição, eu fiz lá um Reels. É um recorte de uma coisa assim, que é muito complexa. Sim, né? Mas esses dias, quando a Nádia falou que você tinha chamado a gente pra falar, eu até tava pensando, né? E deu um estalo assim em casa. Cara, ao mesmo tempo em que sim, tá todo mundo sabendo de tudo, mas no fim não sabe profundamente sobre aquilo que se denomina expert. Ao mesmo tempo em que isso sim acontece, ainda assim, a internet e as redes sociais, elas estão fazendo a maior parte das pessoas adquirirem os nossos soft skills, que a gente acabou de falar, de comunicação, que todo mundo precisa ter. E a maior parte dos profissionais que estão na internet precisam desenvolver essa habilidade. Porque para tu externalizar a tua expertise, você precisa se comunicar. Ô, Ju, posso só falar uma coisa que eu acho que é muito importante, que a gente tá falando sempre ali muito do lado negativo, né? Do consumismo desenfreado, do conteúdo que não é tão de qualidade, assim. Mas lembrando que quem escolhe o conteúdo a ser assistido é você mesmo. Então eu acho que a gente tem que ter esse tino de, eu vou escolher conteúdo de qualidade, eu vou escolher mentores que realmente sabem o que estão falando, pessoas estudadas, pessoas... Poxa, hoje em dia, por exemplo, eu não posso ser nutricionista se eu não sou formada, certo? E cara, muitas profissões você pode ser sem você ser formado, tá tudo bem, mas algumas não. E aí vai lá uma pessoa e fala sobre nutrição na internet, e o negócio às vezes que nem é aquilo, e aí mas você tá escolhendo consumir aquele conteúdo. Então acho que a gente tem que se policiar e consumir conteúdos de qualidade, pessoas que realmente sabem o que estão falando. Acho que isso é muito importante. Por quê? Porque a internet ela tem esse poder tanto destrutivo quanto construtivo. E aí você pode realmente mudar o seu estilo de vida, os seus hábitos, mudar a tua vida com coisas que você aprende online, sem dúvida nenhuma. Eu acredito 100% que tem gente que muda de vida porque começou a aprender na internet as coisas, né? Só que para isso, né, para chegar nesse ponto requer um movimento seu que é de pesquisar e ir atrás para o algoritmo te mandar isso. Se você ficar à mercê, só vem besteira, só vem coisa pra você rir, só vem entretenimento. Sim, e aí tem outro lado, que eu, Nádia, quando eu tô no Instagram, às vezes, cara, eu não quero pensar, eu só quero assistir qualquer coisa, porque é o meu momento ali zen, é um momento que eu não quero
ter que pensar, não quero aprender sobre empreendedorismo. Eu simplesmente quero ver um vídeo engraçado de uma pessoa caindo da escada, digamos. Não, eu tô dando um exemplo. E aí, vai ter esse momento que eu vou querer assistir qualquer coisa também, né? O que eu tô falando aqui não é sobre, não pode assistir qualquer coisa, até porque o nosso podcast não é pra ensinar nada a ninguém, é só pra compartilhar. A gente entende que todo mundo tem uma história pra contar, esse é o nosso slogan, digamos assim, e a gente costuma falar, né, que nem todo mundo tem o privilégio que nós temos de ter amigas de infância, como tu tens também, onde a gente pode falar sobre qualquer coisa. Você pode abrir teu coração, você realmente confia e fala sobre coisas mais intensas, as coisas mais superficiais do dia a dia. Então a gente quer ser esse tipo de amiga para pessoas que assistem também, porque a gente tem um quadro chamado Expresso Duplo, onde a gente não tem convidados, a gente só troca coisas. Compartilha as nossas experiências. Exato. E quando trazemos nossos convidados, a gente sabe que a gente vai conseguir extrair muita coisa dele. Porque, no fim das contas, todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Uma bagagem e consegue ensinar o outro, de alguma forma. E com o convidado, a gente quer pegar os resultados dele, a gente quer sugar dele o máximo que a gente consegue para as pessoas que estão assistindo a gente, aprender alguma coisa com aquilo, para elas realmente entenderem alguma coisa de uma pessoa que é formada, uma pessoa que estudou aquilo. Porque a gente não pode chegar ali, eu e Jordana, e falar sobre eu vou falar aqui pra vocês o melhor exercício pra você ganhar glúteo. Tipo, por mais que a gente faça academia, eu não sou formada naquilo, eu não posso passar esse tipo... Eu não tenho propriedade pra falar. Mas quando a gente faz o Expresso Duplo, é uma troca genuína de amigas. E é papo sempre fala fluido. Isso. Olha, a gente não quer... Pegando a palavra, ficar cagando header aqui pra ninguém. Não é isso. A gente só quer compartilhar o que a gente viveu e o que a gente aprendeu com isso. Se você não vê dessa forma, tá tudo bem também. Então, se você quer assistir uma coisa ali gostosa, só pra ti, não precisa pensar muito, se identificar, é um papo legal também. E não necessariamente você vai estar aprendendo alguma coisa, mas você vai ter um conteúdo de qualidade com pessoas que querem trocar ali contigo, compartilhar, né? Então, por que não? E que com certeza vai agregar também, né? Vai levar alguma coisa pra vida, né? E eu acho que tem dois pontos interessantes que vocês tocaram, que a gente estava falando dessa tendência de coisas muito rápidas, informações rasas e tudo mais, mas eu acho que nem é como uma questão negativa, assim, é mais de um ponto de observação de como as coisas estão, do que as pessoas estão querendo, que eu acho que é um reflexo muito de como a sociedade está acelerada e sem tempo, querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto eu estou comendo, eu preciso ver um vídeo rápido. Enquanto eu estou fazendo um negócio, eu preciso ver um rápido. Então, acho que é realmente um reflexo só, né, de como nós estamos e aí como a informação vai nos entregando, e não tanto como um negócio, né, tipo, pensando negativo, apesar de poder ter, sim, aspectos, trazer consequências negativas, né, tanto para a nossa vida quanto para o que a gente está consumindo. Mas, ao mesmo tempo, a gente está exposto a tantas informações diferentes, também nos torna pessoas mais interessantes, porque a gente consegue falar sobre assuntos mais diferentes, porque a gente tá vendo coisas diferentes. Então, você vai saber contar uma piada de alguém que caiu da escada, por exemplo, porque você viu um vídeo. Então, eu acredito que tudo acaba agregando. Então, talvez uma conversa entre amigas gere um insight que aquela pessoa precisava, ou vai influenciar uma pessoa e tomar um café com uma amiga para ter esse tipo de troca também, né? Isso é muito legal. É isso que a gente quer, um feedback muito legal, assim. Volta e meia a gente recebe alguns feedbacks. E geralmente quando eu recebo são os expressos duplos, inclusive, porque é quando a gente realmente compartilha as coisas que a gente já viveu. E o feedback vem porque ou a pessoa tá passando pela mesma situação, ou ela nem quer passar por aquilo e já tá escutando para se precaver. Então é muito legal, assim, essa troca. É muito boa. E, inclusive, eu criei o podcast também, porque eu falei assim, nossa, eu saía para conversar com as minhas amigas, foi ali num momento mais sensível. Enfim, eu tinha perdido meu pai, então a gente tinha tantas trocas antes, enfim, e depois eu falava, cara, as nossas conversas são tão boas, que, tipo, mais gente precisava ouvir, sabe? E nasceu com esse intuito. Infelizmente, na vida corrida, não dá sempre pra marcar para as minhas amigas estarem aqui, tipo, pra gente bater esse papo, e foi legal porque acabei trazendo pessoas super interessantes como vocês também, e a gente tá tendo esse papo que, nossa, tá super fluindo. Mas é justamente para isso, assim, sabe? Eu acho que a informação, ela tá aí para ajudar todo mundo, né? Eu gravei agora com uma mulher que é alemã e eu perguntei para ela qual é a maior diferença da criação, né? Da geração dos teus pais, de filhos, e para sua, agora que você está criando seus filhos, e ela disse informação. Que é o que ela tem hoje, que, tipo, gente, todo mundo sabe. É questão, por exemplo, principalmente de alimentação em relação a crianças. Mas graças ao quê? A informação que nossos pais não tinham.
Então, e aí se criou também uma tendência aí, às vezes, à obesidade, porque o pai não tinha informação de dar uma alimentação adequada para criança. Achava que estava fazendo certo, simplesmente por não seguir. Exato. Cara, mas voltando ao que tava falando das tuas amigas, eu sigo um podcast que eu amo, que é o De Repente Cringe, da Luísa Corsi. Mas é isso que eu ia te falar. Eu me sinto super best delas. Eu adoro. Da Lu e da Nana, né? São irmãs. E, cara, eu amo o podcast delas. E pode ter não. Tem pessoas que não gostam, simplesmente pelo fato do que eu gosto. Algumas pessoas não gostam, pelo jeito delas falarem, pelo que elas falam e tudo. Eu nem tenho filho, nem nada, mas assim, eu fico lá achando que eu sou best delas. E eu acho que isso é legal. Quando existe essa identificação, por mais que o assunto não seja da minha área, uma coisa da minha expertise, ou uma coisa que eu gosto, o que eu vivo, eu acho que, cara, é essa identificação que é a chave. E eu acho que é isso que é legal, porque, por exemplo, tu fez uma noite de taça com as tuas amigas e tu postou. E eu falei, gente, eu queria estar lá junto. Sabe? Então, gente, todo mundo queria estar junto, perguntando, gente, só uma aula. Tinha que fazer um grande evento disso. Porque, assim, eu tava... É engraçado, né? Porque daí eu já te acompanho há algum tempo também, né, Bá? Tanto é que tu falou, é 1 ano de podcast. Eu falei, não, acho que é mais, hein? E assim... E a gente quer isso. Às vezes a gente quer... Às vezes não. A maioria do nosso público, eles querem o que a gente tá vivendo ali. Eles querem estar naquela bancada ou querem estar naquele evento. Às vezes vestir a tua roupa porque de tanto que se identifica contigo, de tanto que gosta de ti. E eu acho que essa que é a sacada, isso que é legal, sabe? Acontece, né, no podcast, na internet, em qualquer lugar. Vai ter gente que vai se identificar muito contigo. E vai ter gente que nada. Gente que vai te odiar. Isso acontece. E assim, mas assim, não precisa ter um podcast na vida, assim, gente. E a gente evita assuntos polêmicos, a gente falava desde o início. Cara, não vamos polemizar, sabe? Vamos que ser um podcast leve, tranquilo, onde Joana e Maria se identifiquem, assim, sabe? Independente do lado que elas estão, ou, enfim, de cor, raça, religião. A ideia é realmente trazer algo que ela consiga se conectar, né? Exato. De alguma forma. E eu acho que requer muita coragem também da gente dar a cara pra bater, porque foi pra internet, esquece. Foi pra internet, foi pra sempre tá lá, e aí vão ter pessoas que vão criticar e vão ter pessoas que vão te aplaudir simplesmente pela mesma razão. Mas sabe o que é o melhor? É que geralmente é a minoria que critica. O problema é que é a minoria que machuca. A gente acaba ouvindo ou dando mais atenção à minoria do que toda aquela galera que, nossa, tá massa, que legal. Mas isso é muito, isso fala muito da gente. Mas isso fala muito de ti, porque às vezes tu escuta lá, vou dar um exemplo, a pessoa fala assim, a Bárbara, eu sei quem é. E não, a Bárbara, ela é... A Bárbara, ela é assim, assim, assada. E tu não é nada disso, e tu sabe que tu não é. Então tu vai dar risada, tu vai dizer, a pessoa não sabe nada da minha vida, que engraçado. Agora, se a pessoa toca no assunto que é uma questão uma pra ti... tua, né? Porque isso vai te machucar, porque você acredita, você vai rir daquilo. Então tu vai falar, opa... Será que eu corto mesmo as pessoas? Eu acho que eu corto mesmo as pessoas. Pronto, aquilo entrou na tua cabeça. Por que é esse comentário que eu lembro? E não lembro daqueles milhões maravilhosos. Exato. Não que eu esqueço, mas que não me marcou tanto. Porque, nossa, bateu numa coisa que é verdade. Agora que eu tô trazendo um pouco mais esse lado da comunicação no Instagram também, já recebi uma crítica em comentários. Só que assim, geralmente, principalmente as pessoas que torcem por mim, amigos, vêm e aplaudem, né? O que tu tá fazendo. Afinal, a gente tá dando a cara a tapa. Quem tá na internet tá dando a cara a tapa a todo momento. E não tá nem aí. E recebi umas 2 críticas, eu acho, em comentários em um Reels que eu soltei. Num primeiro momento, tu receber uma crítica bate. E depois eu peguei e pensei, cara, quer saber? Essa pessoa não tá falando sobre mim que ela tá falando. Não, é só ela que Porque quando te incomoda, fala sobre tu mesmo. Mas e, inclusive, a Bárbara tinha falado sobre um assunto. Gente, depois do Covid, a minha cabeça ficou assim, eu esqueço das coisas muito fácil. Mas a gente tava falando sobre isso e a Bárbara falou, né? Eu li lá o comentário
E eu respondi, tipo, realmente, você tá certo. Não. Eu penso que ser evoluído. Porque pra pessoa ler e falar assim, ó, não, eu concordo com essa crítica, tu tem que ser muito evoluída. Tu tem que se conhecer muito é bem. um trabalho, tá? É muito trabalho. Viu o vídeo quando ela falou? Quando a pessoa Não, eu falou? sei que eu faço isso. Eu sabia na época que eu fazia isso. Inclusive, a pessoa que eu entrevistei também me trouxe. Eu vi que uma pessoa comentou, mas eu não achei que você me interrompia. Porque assim, ó, aqui a gente deve estar se interrompendo, mas é fluido. Então a gente não percebe como uma agressão eu tá vocês, sabe? Não, tem como. Então ela disse, mas eu não percebi, achei nada a ver esse comentário. Eu falei, não, mas talvez eu não tenha feito isso nesse vídeo, mas eu sei que eu faço. Eu sei que eu faço, E sabe? porque a gente fala rapidinho também, né? A gente fala assim, às vezes é só pra complementar aqui. Então, tá só pra complementar. Não é formal. Mas eu falei, não, eu sei que eu faço isso e, tipo, mas assim, claro que machucou, afinal de contas, ela tá falando, essa entrevistadora, tipo, né? Ela falou assim, muito boa, mas essa entrevistadora aí fica, tipo... Mas tá vendo como esse comentário também fala muito mais sobre a pessoa? Ela nem te conhece. Se ela quisesse dar um conselho Dica. construtivo ali pra ti, ela não falaria dessa forma. Ó, Agora, agora vem a comunicadora explicando como a pessoa poderia dar essa crítica. se ela quer ajudar de alguma forma, ou ela vai falar pra ti, olha, eu adorei o podcast, adorei o conteúdo, mas eu achei que você interrompeu, e fala diretamente pra você, Exato. ou fala ali com fotos. Essa forma, assim. É no comentário. Exatamente. Eu acho que quando uma pessoa vem... agora falando de São fora... Pedro tá... Não, assim... tá dando, Thaís? Seu Pedro Mas tá muito ruim. Tá bem, tá entusiasmado com a nossa conversa, porque já tá caindo... Ele quer participar junto É porque é comunicação, entendeu? Então é de todos os lados. Vamos nos também. comunicar com a voz da cabeça ou do peito, amiga. Tem que... Eu realmente espero que não esteja muito ruim pra vocês ouvirem. Eu até estava dando jet me matando. Porque não, tem a voz do peito e a voz da cabeça, né? É que assim, esses dias vão pôr, né, o Reels lá da menina que ela fala da voz do peito. Mas a voz de peito Voz de peito. e voz de cabeça. Porque a voz de peito é assim, a voz da cabeça é assim. É o contrário. Uma coisa assim. Ao contrário. Explica agora. Vamos lá. Voz de cabeça é quando a gente fala sem prestar atenção na nossa voz, principalmente mulher. Geralmente mulher fala assim, amiga do céu, lembra o que aconteceu? Tô usando a voz da cabeça. Que agora, voz de cabeça, né? E a voz de peito é quando você pensa realmente na sua voz. Aqui ela geralmente fica mais grave, né? Assim. Então, quando você sobe num palco, quando você vai apresentar alguma coisa, quando você quer passar esse ar um pouco mais sóbrio, né? Um pouco mais sério na voz, você usa a voz de peito pra deixar ela mais imponente. Entendeu, Bárbara? Entendi. Nossa. Esse é difícil. Eu confesso a emoção e esse fogo todo dentro de mim pra falar com a voz de peito. Quando a gente Mas eu adorei. tenta ensinar, existem exercícios que deixam a tua voz naturalmente mais grave, né? Sim. Eu gosto muito de passar um que é o exercício, eu apelidei carinhosamente como exercício da vaca. Porque você vai imitar realmente o som de uma vaca passar da sua cabeça para o peito. Então ele vai deixar a tua voz um pouco mais grave. É tipo... Você percebe a sua voz ficando mais grave. E você faz esse exercício consciente de passar mesmo? Eu faço exercício antes de apresentar, antes de fazer alguma coisa, porque eu tenho essa consciência, só que eu naturalmente, como trabalhei em rádio, hoje eu já tenho a consciência de deixar a voz mais grave. Mas num podcast, quando a gente tá conversando, eu acabo rindo e brincando, aí eu já sobe o tom de voz, vai pra A cabeça. risada da Jordana é a melhor no podcast. Sim, eu já ouvi aqui, é muito gostosa. É muito... É meio ensurdecedor. Não, é bem gostosa. Gente, mas no mundo, assim, saturado de tanta informação, assim, como que vocês definem e mantêm esse foco na comunicação com o propósito, que é o propósito de vocês mesmo do podcast, né? A Jordana é melhor nisso. Eu me perco um pouco, porque assim, no meu caso, eu gosto de conhecer pessoas. E eu gosto de conhecer a história dessas pessoas. E a Jo, ela volta pro centro. Nádia, qual que é o nosso objetivo? Resultados. Vamos voltar pro centro. Então, ela faz perguntas-chave que volta pro assunto principal. Essa foi tua pergunta? Então, eu acabo... Eu tenho muitos devaneios, assim. Eu gosto de conhecer as pessoas. Então, eu pergunto...
se tu, né, tu vai no nosso podcast, com certeza eu vou perguntar, quem é Bárbara? Primeira pergunta. Quem é Bárbara? Não, Você se imagina daqui a 10 anos. Sabe? E a Jo já vai chegar com, Bárbara, dentro da nutrição, o que você acha que não sei o que lá? E aí tu vai falar, opa. Então, assim... Mas assim, a Jo é muito boa, o que é certo nem o que é errado. Como a gente falou aqui no começo, eu e a Nádia somos pessoas bem diferentes, embora muito parecidas. Mas nossos gostos também são diferentes. Por exemplo, o que eu escutava também antes do nosso próprio podcast, que eu gosto de consumir e gostava, era a questão de podcasts mais com conteúdo mesmo, aprender alguma coisa e não bate-papo. E a Nádia já não. A Nádia gosta do bate-papo. De repente, cringe, bom dia, óbvio. Então, somos diferentes nesse sentido. Só que a gente, como somos duas pessoas bem comunicativas, e também com o mesmo propósito, a gente queria muito ter o podcast, a gente se uniu. A gente precisava ter um objetivo final ali. Encontrar o caminho do meio ali, né? Exatamente. Então, é uma quebra gostosa, porque não fica nada muito técnico e também fica emocional. E eu gosto também de extrair um pouco dessa emoção do lado da vida mesmo, da pessoa que a gente tá trazendo pro podcast, sabe? Legal. Mas é engraçado que durante as entrevistas eu percebo muito isso. A Nádia vem com umas perguntas, assim, bem profundas. Quer saber da vida, quer extrair ali aquela coisa mais sentimental, né? Bem canceriana. Eu tô me identificando aqui. E eu gosto de trazer isso, mas eu pendo para o nosso objetivo fim, que é a questão do resultado que ela, em alguma parte da vida dela, ela trouxe. Ou ela teve. Qual que é o seu signo? Eu sou Sagitário. Ah, legal. Explica muito, aquela que não entendi nada. Claro, Sagitário, gente. Sagitariana. Mas essa coisa de se expressar e falar, esse fogo, né, nisso. Enfim, faz sentido. Só não é bom, o signo só nunca é favorável para relacionamentos. Porque dizem que Sagitariano é o mais pervertido ali. Mas você tá namorando. Mas lá de casa tá tudo contrário, então. Lá em casa, a Jordana aqui tá na linha tênue ali do namoro saudável e tal. E eu sou muito de boa, certo? E eu tô encalhada. Queria falar pra vocês, por que vocês escolheram fazer um podcast, Jonatas? A gente é o que vocês mais consomem? Boa pergunta. Talvez é o que vocês mais consomem? Eu consumo muito podcast, muito mesmo. Eu não consumo tanto. E eu morei muito tempo fora, lá já estava começando. Em 2019 eu fui morar fora de novo para fazer estágio. Eu já vi que estava em alta. E geralmente começa lá e vem pra cá, né? Então eu já consumia, eu gostava desse formato, dessa mesa, mas era uma mesa de debate. Sim. Esse formato aqui é muito inovador, assim. Sim, mas era uma mesa. É a mesa. Até no meu podcast era uma mesa. Era uma mesa, né? E eu acho que... olha que legal que a gente vai com o tempo mudando e desconstruindo. E nem era vídeo, né? Era mais áudio. Era só áudio, basicamente. Era só vídeo. E eu achei incrível. Porque nada como você dar a cara às pessoas, né? Aquela voz, né? Que você escutava. O meu objetivo com o podcast acho que foi um pouco diferente. Porque o teu sim, né? Porque a Nádia já era bem assídua. Só que como eu tinha acabado de voltar de rádio, eu consumia muito rádio. Né? Porque eu trabalhava nessa área, tinha mais essa pegada, assim. E que não deixava de ser também um negócio de mesa, microfone. Mesma coisa. Trocas, né? E aí, como a gente se juntou muito, quando eu precisei voltar, eu tava em Floripa na época, eu precisei voltar pra Balneário, eu sentia muito essa falta de rádio, porque a gente apresentava, tinha talk show, programa assim também, era muito legal. E é uma parte da comunicação que me preenche muito. Eu senti essa falta, cara, vamos fazer um podcast, porque não vou voltar a trabalhar de rádio novamente, porque vida de rádio te exige muito e não é muito remunerado, então não quero voltar pra isso, mas eu quero ter um ponto pra extravasar, pra compartilhar, pra... Tu lembra quem falou? Pessoas. Tu lembra quem teve a ideia do podcast? Porque eu sinto que foi mais ou menos assim, uma falou, isso aqui é podcast, outra, eu tava pensando nisso. Então acho que foi alguma coisa nesse sentido. A gente queria um projeto especial que tivesse a nossa cara e que ele pudesse ser
levado de uma maneira muito personalizada, muito nossa. Aham. Que melhor se a gente não pode ir pra TV aberta, a gente não pode nem pra TV, tipo, né? Tudo regrado. Rádio, a gente sentia isso, tinha coisas que a gente não podia falar. A gente não poderia entrar numa rádio também, criar uma rádio do zero, olha o investimento. Cara, um podcast, é óbvio, a gente convida quem a gente quer, a gente fala sobre o que a gente quer. E de início a gente pensou em fazer, tipo, muito em casa também. Em casa. Vamos fazer ali no quarto Só de casa, só áudio, sem nada. Mas as coisas fluíram tanto Que a gente tem um parceiro muito Bem uma grande, parceria massa. que é o Portal Fala Litoral em Balneário Camboriú, que tem sido nosso parceiro no último ano aí. E a gente faz tudo lá e a gente ama, porque eles entregam pra gente tudo, não só a parte do podcast em si, mas a gente trabalha com eles de outras formas também e abriu as portas, assim. Eles vão até o local também fazer, né? Eles não têm apenas o estúdio de gravação, que é para curso e podcast. Legal. Então tem o horário lá no estúdio, mas eles também têm todo o equipamento e as pessoas, né? Os profissionais que vão até o local. Por exemplo, Mas a gente ainda não optou, né? A gente não optou por isso. Né? A gente optou ficar na bancada, mas a gente quer mudar ainda os formatos. É uma coisa que a gente ainda quer fazer. Tanto é que a gente queria deixar mais informal, mais em casa, mais em sofazão, assim. Acho que é legal a gente trazer novas... quebra, assim. Esse ambiente intimista eu acho muito massa. Muito. Acho muito legal. E provavelmente vai ter mudanças aí pela frente. Com certeza, a gente tá sempre mudando, inovando, e é porque a gente vai mudando, né? Eu lembro que quando eu pensei no podcast, eu pensei, não, gente, só áudio, não preciso me arrumar e tal. Alguém falou, cara, mas é a tua cara ser na cozinha, entendeu? Onde você nutre conversas, onde você se nutre e tal. Então a gente começou bem, eu falei, é uma mesa. Eu até pensei, gente, não vai ser muito caseirão na cozinha. Não, é uma mesa, é aquela coisa e tal. Enfim. E aí, depois, agora, com as 1000 mudanças que aconteceram na minha vida, também a Thaís veio com propostas diferentes. Também tem muito do dedo da Thaís nisso aqui, que é a nossa filmmaker, editora. Vira a câmera aí, faz assim. Já tem um episódio aqui com ela, vocês assistam. Tem muito do dedo dela e tem muito dessa mudança porque é uma forma da gente também tá se colocando. Acho que para vocês foi importante talvez estar lá nesse estúdio grande e tal, até para esse primeiro começo. Porque veio, e muito provavelmente, se não tivesse firmado uma parceria, Talvez aí que eles estavam precisando de pessoas para cuidar também das mídias sociais deles. Então a gente fez muito na permuta, o nosso serviço pelo podcast. A gente teria enrolado e talvez nem teria saído aí no podcast, se não fosse... Porque é um investimento, a gente sabe. Por menor que seja, né, é um investimento. Às vezes você vai investir mais, às vezes menos. Que naturalmente você precisa ali de uma... essencialmente você precisa de uma câmera, de um microfone, né? E conteúdo. Só que você também... Pode falar. Você... Não, pode falar. Perdeu? Eu cortei vocês. Eu cortei. Não cortou. E tem um detalhe muito gigante aí nessa questão de podcast hoje, né? Parece que não adianta mais você fazer podcast mais ou menos, porque o povo tá acostumado com qualidade 100% na internet. Isso que eu ia falar. Que por mais que você possa investir só ali na câmera e no microfone, a qualidade tá sendo tanta que você tem que ter um investimento legal. E aí a gente sabe que não dá para simplesmente, vou investir aqui super no equipamento, numa equipe, sendo que de início você não tem nenhum retorno financeiro. Exatamente. Vou fazer só áudio agora, sendo que a galera tá consumindo mais vídeo. Não dá mais, passou, não é só mais áudio. E eu acho legal, o que eu acho legal do podcast é que você alcança pessoas, assim, a nível nacional. Então você vai ter pessoas lá da Bahia. Quando tem outras pessoas. Porque aí, por exemplo, provavelmente, talvez, alguém que é ouvinte de vocês, alguém da rede de vocês vai chegar nesse podcast. Sim. E a gente vai ter esse contato. As pessoas que foram no podcast de vocês conheceram vocês. Então, essa troca é muito bacana. Sim, a gente pega um estado lá do outro lado que interage com a gente. Aí você fala, cara, como? Olha que massa, olha onde a gente chegou. Então, assim, a gente tem responsabilidade de mandar um conteúdo massa, um conteúdo de ponta mesmo. Porque uma pessoa lá do outro lado do Brasil vai, ou às vezes de fora até, porque tá na internet, então, né, terra de ninguém.
Então, assim, cara, a gente pode melhorar um dia de uma pessoa, E uma noite de tem uma pessoa. conteúdo massa que você extrai, assim. Tanto que a gente sempre termina as nossas conversas falando, cara, você precisa voltar, faltou conteúdo, não, faltou tempo pra gente explorar tudo o que dava pra explorar. E a gente aprende também, né? Tu tava falando que, no começo eu via os meus... como eu era diferente, né? Ai, que vergonha dos primeiros episódios. A gente também, no começo, a gente ficava super enrijecida, assim, tipo... Ai, tem que cuidar pra não falar isso. O roteiro aqui na mão. Aí as perguntas, tipo, tem 25 perguntas, começa a perguntar desenfreadamente. Tipo, sim, né? E aí depois, nos últimos, tu já tá aqui, o roteiro tá lá do lado, ele tá aqui, ó. Lembrei, mas me conta, sabe? O roteiro. E aí é muito mais legal, porque é natural. Exato. Então a pessoa que vem, muitas vezes ela tá tipo, ai meu Deus do céu, tem uma câmera me filmando, ela tá tremendo, ela não consegue ser ela. No final da conversa ela já consegue. Só que a gente, como host, né, no caso da bancada, já tá tão mais de boa que a gente consegue trazer isso pra pessoa. Exato. Ela não fica mais afada, ela conversa com a gente. O Mike, meu namorado, a gente levou ele é personal trainer. A gente levou ele lá. Trainer. E ele é uma pessoa mais na dele. Eu achei que ele não fosse desenrolar tanto no papo. E, cara, ele mandou muito bem. Ele um tava conteúdo muito e a legal. pessoa esquece na câmera depois de um tempo, E né? é um assunto que ele ama falar, porque é da expertise dele, né? Então, ele é muito bom naquilo. Agora, se a gente colocar ele pra falar sobre qualquer outro assunto que não, talvez deixe a pessoa mais... Provável, ele ia ficar um pouco mais na dele, assim. Queria fazer uma pergunta pra vocês. Posso? Ó, gente, em outro lugar. Já pega o iPad. É porque a gente tá falando de podcast. Isso é muito curioso pra mim. Ai, gente, voltou meu soluço. Sério? Calma lá. Tem uma água, tem uma água aí do lado. pra cá. O que mais te chama a atenção? O que mais você gosta no podcast como condutora mesmo de podcast, sabe? Como host de um podcast? Eu gosto de falar. É? Aham. Eu gosto de falar te prende. e trocar. Não, é sério. Eu amei. Você achou que eu ia falar assim, ai, eu ouvir as histórias, das trocas. Eu gosto de falar. Quem me conhece sabe. Fica bom. Isso, mas eu gosto muito de falar e trocar, sabe? Então é essa troca, e, tipo, eu estaria assim, tá? Seria lindo se eu falasse, eu ouvir as histórias e tal. Não, infelizmente ou felizmente eu gosto da troca, então eu gosto de te perguntar. Aí você tá falando uma coisa, mas por que você foi por aquele caminho? Tá, e daí eu falo o meu ponto de vista, daí eu ouço o seu. Nem sempre eu posso expressar o meu ponto de vista, porque às vezes a pessoa tá vindo aqui ensinar alguma coisa, enfim, então não tem como. Então, é um lugar onde eu aprendo muito, então são as coisas que eu mais gosto. O aprendizado que o podcast me traz como pessoa e profissional, muito. Thaís, que acompanha, sabe o quanto eu aprendo, tipo assim, às vezes a pessoa traz um assunto que eu não concordo. E o que eu tenho que fazer? Ouvir. Gente, na nossa vida, no nosso dia a dia, é tão difícil a gente não concordar com algo e apenas ouvir. A gente quer debater, a gente quer mostrar o nosso... A gente fala assim, nossa, obrigada pelo seu feedback. Eu respeito o que você falou. Às vezes não precisa nem falar, sabe? Só falando de vista mesmo, então fica igual aquela sua convidada, assim, ó. Exato, você não entende. Você não entende, né? Aí você fica só assim. Aí no final, interessante. Não, mas eu acho que assim, ó, por mais que eu não concorde, eu consigo puxar algo pra criar algo dali, tipo, interessante. Mas isso vem da sua experiência também, né? Porque no começo, a gente fica um pouco assim, meu Deus, e se não tiver assunto? E se a pessoa parar? E se não sei o que, se não sei o que? E depois de muito tempo e muitos episódios gravados, você já consegue conduzir a conversa e sair de situações meio constrangedoras, né? Acho que tem um pouco ali da experiência também de casa. Sim, mas assim, ó, respondendo ainda um pouquinho mais sobre o que você falou, eu gosto dessa conversa fluida. Eu não gosto de monólogo, só eu falar, Thaís sabe, é difícil pra mim só eu ficar falando aleatoriamente. Então, assim, o que eu mais gosto é falar, porém, nunca sozinha. Então, eu falo, aí eu te ouço, aí a gente troca. É isso que eu mais gosto, sabe? O contexto total da conversa, o prazer do tesão do negócio. Agora, o que mais me preenche, assim, é os feedbacks, óbvio. Como todo trabalho, eu acho, né? A gente tá aqui muito pra servir o próximo, eu acredito. E como podcast, assim como o meu trabalho como nutricionista, também eu consigo ter isso muito diretamente.
Às vezes, uma pessoa que é engenheiro civil não vai conseguir ter um feedback da pessoa que está morando lá, às vezes dos seus colaboradores. Olha, você me ajudou isso, eu adorei o projeto que você fez, nossa, fez toda a diferença. E como nutricionista e com o projeto do podcast, eu consigo ter esse feedback de como transforma a vida das pessoas. Gente, assim, ó, a níveis. Ontem mesmo eu recebi um direct, porque só muito no direct, de uma pessoa que ela disse assim, nossa, você não faz ideia da influência que o teu podcast teve na minha mudança de vida. Eu falei, realmente eu não faço? Porque eu nem sabia que isso era possível. Então, assim, o motor, assim, né, que me faz continuar, fazer sempre e tal, é isso. Quando eu tô fazendo, o que mais eu curto é essa troca que a gente tá tendo aqui desse papo fluido. E engraçado, e tudo também, eu tava escutando a Bá falando, e quando a Bá falou assim, eu gosto de falar, eu pensei, tá, minha resposta vai ser diferente. Quando eu pensei, eu gosto de, ela falou, aprender. O aprendizado, eu assim, pegou minha resposta, porque eu ia falar aprender. Cara, às vezes eu esqueço que eu tô no meio da gravação, a pessoa tá falando e eu fico assim, é mesmo? E essa câmera? Dane-se a câmera, eu tô tipo... Nossa, eu também, eu não sei o que. E aí, uma pessoa que não queria se expor inicialmente no podcast, que era eu, inicialmente eu falava pra Jo, eu não quero me expor, porque é muito fácil abrir a minha vida, ó. Falar sobre as minhas coisas. Não na câmera, mas sobre falar. Na vida, compartilhar e expor sobre as coisas dela, assim. Então eu falei, seu fulano, então... eu falo da coisa, numa boa, assim, no podcast, de aprendizados. Não fico citando nomes, obviamente, de nada, mas eu gosto de compartilhar. E eu tinha muito medo, eu falava isso pra Jo, eu falava, Jo, eu tenho muito medo, porque eu compartilho muito e eu não quero me expor no podcast, porque eu sei que tem pessoas ali que gostam de mim, que vão ver, pessoas que de repente não gostam e vão ver também. Então, assim, a gente tem que ser muito sábia também do que você vai compartilhar da tua vida pessoal. Energia é uma coisa que existe, é uma coisa que é muito real, a gente sabe. E, assim, eu não sou uma pessoa que eu sei dosar isso, né? Então, assim, eu tinha esse receio, esse medo, assim, pra falar bem a verdade. E, no final das contas, o cara tá ali falando sobre saúde mental e eu tô assim, nossa, eu fui diagnosticada. Então, assim, é muito foda, porque eu falo. Então... porque a gente esquece. A minha vida é muito à vontade. Cara, teve um episódio que eu abri a minha vida amorosa. Total. Aí conta esse episódio pra gente assistir. O nome dele Gente, depois eu pensei, meu Deus do céu. E se a pessoa vê, ela sabe que eu tô falando dela. Tipo, é mais ou menos isso. Nossa, eu fiquei muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado. Isso, assim, foi muito engraçado. Porque E a Jordana me expõe muito, cara. Muito. É que eu me exponho também, te exponho. É que a minha vida amorosa é tipo assim, pros meus amigos... Não, pros meus amigos é um assunto engraçado, assim, Não amiga, eu chorei contigo já. Eu veio de vários lugares. Então, assim, a gente acaba se expondo, não tem como não. Porque você tem um podcast, você tem que ser real. A Jo, ela costuma falar uma coisa que eu amo. Ela fala, você tem que ser genuíno, você tem que ser real, porque tu vai, de fato, não vender, mas, cara, a pessoa vai... Ela quer a tua versão mais original, mais genuína possível. E aí, se você tá lá forçando uma coisa que você não é, fica nítido, fica claro que aquilo não é você. Exatamente. Isso me fez lembrar uma coisa muito legal. Da comunicação. Então, respondendo é aprender. Gosto de aprender. Da comunicação, porque você tinha falado, nossa, agora como é que eu vou tirar minha voz da cabeça e falar aqui com a voz de peito, não sei o que. Cara, no fim das contas, o que importa na comunicação como um todo é a tua mensagem ser transmitida e você se conectar com o outro de alguma forma, independentemente de como é feito. Tem várias técnicas, tem muitas técnicas. Você pode conseguir dosar a sua voz, colocar ela no lugar certo para a mensagem sair um pouco melhor? Pode, mas são detalhes que na comunicação como um todo não é o que vai fazer a diferença. E sim o você ser você mesmo para atingir o outro e essa mensagem ser passada, ser transmitida. Muito bem, muito bem. É se comunicar, sim, de uma forma clara, mas não necessariamente a... Tá vendo? Eu falo desenfreadamente e ela vem e pá, corte, Tramontina, ela dá umas insights muito bons, né? A gente é uma boa dupla, amiga. É uma boa dupla. Eu tô adorando. Um riso e a risadinha. Então, você fez essa parte aí, né? O que a gente mais gosta? Eu queria perguntar pra vocês, qual foi o maior desafio na jornada de vocês com o Expresso.com? Desafio?
Nossa, porque é tão gostoso lembrar de tudo. Vamos ver. Alguma situação. Eu acho que pode ser em relação Tá, falando por mim, né? Tipo, pode ser até transformador específico, sabe? Tipo... Eu acho que isso que eu falei da questão da exposição, a gente falou brincando, obviamente, né? Mas é muito real, assim, eu tinha muito medo de expor a verdadeira Nádia, mostrar as minhas fraquezas, porque eu sou muito conhecida por ser a menina energética, comunicativa, que tem tudo resolvido, e que trabalha com várias coisas, e que é inteligente, e que faz acontecer, que já morou fora, bibibi. Mas eu sou uma pessoa com as minhas inseguranças, as minhas incertezas, com as minhas quebradas de cara, assim... Que tem uma história também. Que tem uma história e que tem diversas inseguranças, como todas as mulheres hoje em dia que passam por seus momentos ali e tal. Principalmente a gente no mercado de trabalho, que a gente compete com homens que não têm certos empecilhos que a gente como mulher já encontra, né? Então, assim, eu trabalho com uma equipe que só é homens, eu trabalho na engenharia, né, de uma empresa onde só tem homens, eu sou a única mulher da equipe, não é fácil. Me aventuro fazendo vídeos, eu sou publicitária, então eu quero sempre estar com um pezinho ali. O podcast, ele veio como um respiro em meu local, assim. Então, pra mim, me tira desse lugar de trabalho e me coloca no lugar de... Aqui eu posso ser eu. Sim. Mas eu tinha esse medo. Mas será que eu posso ser eu e mostrar realmente a Nádia vulnerável, a Nádia genuína, a Nádia que... realmente tem as suas questões pessoais. E, cara, hoje eu consigo ser a Nádia real, a Nádia genuína. E que eu entendo que vão ter as críticas, vão ter as pessoas que não vão gostar de mim, mas vão ter pessoas que vão me amar pelo mesmo motivo que das que me odeiam, digamos, né? Exato. Então, assim, eu acho que tem isso, que é muito forte pra mim, assim, dentro do podcast, que foi transformador na minha vida, que é conseguir tirar essa carcaça, assim, essa casca de durona, eu entendo, porque lá vem assuntos que eu não entendo nada e que eu aprendo na hora. E que às vezes a gente faz um roteirinho pra gente conseguir pelo menos ter uma base pra manter uma conversa, né? Pra pessoa chegar lá, a gente fala, pô, conheço a tua história pelo menos, conheço onde tu passou, faço ali a introdução de quem é a Bárbara, pra onde ela passou, o que ela estudou. Mas muitas vezes nem seguimos o roteiro, porque a conversa só vai. Sim. Mas assim, eu acho que conseguir demonstrar as minhas vulnerabilidades, as minhas fragilidades, as minhas seguranças e a Nádia por quem ela é, sabe? Eu acho que isso que foi o mais transformador pra mim, e a consistência. A consistência, eu acho que é um dos... A gente sempre faz a mesma pergunta para os nossos convidados no final, que a pergunta é: quais são os seus 3 dicas, assim, 3 sugestões de coisas que você pode alcançar seus resultados? Quais são as 3 principais atitudes que faz você alcançar seus resultados? E aí as pessoas geralmente elas falam, né? Persistência, constância, pipipi, popopó. E é muito real, porque a constância ela faz você chegar no seu resultado. Não é rápido, às vezes é devagarinho, é facinho ali de baby steps. Mas não é coisa que a internet hoje meio que deixa as pessoas achando que isso não existe, que do dia à noite você vai conquistar alguma coisa. A era do massa de formiguinha. Essa era assim do digital, que tá tudo muito rápido, faz a gente esquecer que na verdade não é velocidade, é a constância. Então a gente não ficou assim, passou um mês, passou 2 meses. A gente tá se olhando e falou assim, meu Deus, já vai fazer 1 ano. E a gente conseguiu se manter consistente naquilo que a gente planejou. A gente conseguiu ser fiel a nós mesmos. E tem uma frase que eu amo: seja fiel a você mesmo. Se você se comprometeu a acordar às 6 horas da manhã, acorde. Se você se comprometeu a entregar aquele resultado, entregue. Dê o seu melhor em tudo que você faz. Então acho que é isso, assim, pra mim. Na verdade, a maior transformação e foi em você. O podcast fez em você, né? O maior momento transformador foi no seu caso mais pessoal, assim, né? Digamos, o desafio foi justamente fazer o podcast, se transformar através dele. Hoje você conseguir ser uma pessoa aí mais leve, vulnerável no seu dia a dia. Exato. Legal! Olha, eu acho que eu não tive essas palavras, assim, emocionais. Eu acho que por conta das experiências que eu já tinha tido em rádio, a gente era muito, tipo, de se abrir mesmo, não tinha vergonha. Eu já tava um pouco acostumada com essa coisa de vou expor, não tô com medo disso. De fazer a exposição, assim, das coisas que eu passei. Porque eu sempre tive essa
consciência, talvez, de que o que eu tô compartilhando valeu tanto pra mim, eu aprendi tanto, por que eu não vou compartilhar isso com outra pessoa que pode pegar pra ela, absorver e também não passar pelas mesmas coisas ou ajudar se ela estiver passando por isso, sabe? Então, eu sempre fui muito tranquila em expor as minhas coisas. Agora, os maiores desafios pra mim é achar uma capa que preste pros meus cortes. Eu desafio de todo mundo. Gente, é só careta. É só careta que eu faço. Nossa, eu tenho uma pessoa que veio aqui que ela me pediu pra mudar umas 3 vezes a capa dela. Cara, a gente nunca teve isso. Não é? A gente pede a foto da pessoa, porque se a gente pegar a capa do que ela, da conversa, a Jordana, ela é bem expressiva igual o Tuba. Vocês são bem expressivos. Nossa, muito. Fazendo careta. É muito difícil. A Jordana, se ela tá assim, ela tá assim. É impossível, não tem meio termo. Que engraçado a Nádia falar isso, porque só todo mundo que tipo, convive comigo sabe que eu sou super expressiva. Aí vem a Nádia e fala que é isso. Eu fico, gente, até toda a Nádia. A Nádia, ela é muito expressiva, ela é muito comunicativa, mas, gente, ela é uma pessoa muito, muito classuda. Pega os teus cortes, geralmente, quando é a minha semana de postar no Instagram. Ela Nossa, super lindas, tem... Caraca, eu queria ser, era assim. Fofa, obrigada. Não, mas eu acho que eu me ajudo nas fotos, vai. Eu me ajudo, eu sei meu melhor ângulo, onde é a luz. Pensando. Eu sou super assim, ó. Não, na hora eu não faço isso. Na hora eu não penso, agora vai dar um corte bom. Não, eu não faço isso. Mas eu, particularmente, eu me ajudo nas minhas fotos. Tem gente que não é muito, como é que fala? Fotogênico. Eu acho que eu sou bem fotogênica também. E ajuda também. eu me ajudo, óbvio, eu sei meu ângulo. Ela sabe fazer a pose certa no momento. Boa. Jordana também. Eu acho que quem é comunicador tem um pouco esse pezinho ali, sabe? Só que às vezes a gente é muito expressiva e sai aquela coisa. Exatamente, no natural. O natural sai meio catastrófico. Mas, assim, voltando pro desafio realmente que aconteceu comigo, eu acredito que tenha sido a questão de trabalhar com a comunicação, ver as minhas coisas e ainda assim perceber falhas e me corrigir. Não que seja algo ruim, mas ter essa percepção de calma, eu trabalho com isso, eu ensino isso e tô cortando, eu tô falando tanto assim, calma lá, dá uma segurada, vamos ir percebendo mais. Se perceber, né? Exatamente. Pra mim tem sido um desafio, porque até hoje, às vezes eu vejo os podcasts e falo, falei demais ali, não precisava ter devagado tanto, sendo que é o entrevistado que tá ali na jogada, sabe? A gente até fala do expresso duplo, que a gente tem o expresso duplo pra poder soltar tudo. Dá uma aliviada, assim, também não me cobrar demais, porque a gente sabe que é uma conversa, não adianta, mas é óbvio, a gente tenta se policiar pra não ficar demais, né? Não se passar. E é interessante quando a gente vê, assim, uma parte nossa que, tipo, né? Mas, tipo, claro que é, tipo, por mais que você saiba ali, uma coisa que você fica assustada mesmo, assim, não fica, nossa, eu erro, né? Tipo, a gente não quer ver isso e a gente tá vendo e não só a gente, né? Tem mais um monte de gente vendo, mas vocês tocaram nesse assunto, eu queria, né, também trazer isso, que você falou, eu me abria muito, né, questão ali dos meus relacionamentos, eu me exponho e tal. Mas eu acho que é isso. Quem não quer se expor, não tem podcast, não tá na internet, porque por mais que aqui a gente tá falando sobre vocês, ou tá falando sobre o assunto X, Y, Z, a gente tá se expondo de alguma forma, seja a nossa forma de falar, de se vestir e tal, e isso vai estar aí aberto para julgamentos, né? Não sobressai ou não sobrevive muito tempo nisso quem molda algo para aquele momento apenas, né? Exato. A pessoa tem que ser ela mesma pra... Eu digo se vender, mas não é se vender. É a sua marca, né? Exato, é pra ela atrair o que ela quer, seja pra atingir pessoas que te ouçam. Você precisa ser você mesmo, não adianta. Sim. Uma última pergunta, esse que eu tô muito curiosa. Como é que vocês fazem pra escolher os convidados de vocês? Tem alguma coisa? Ou é tipo, vi essa pessoa, mentira? Tem. A gente, diferente de ti, o nosso podcast, ele é em dupla. Sim. Então, a gente tem que sempre encontrar o caminho do meio para que as duas estejam de acordo com as decisões. E aí, essa primeira temporada, que a gente chama, que é o nosso primeiro ano,
A gente foi muito democrática, a gente dividiu da seguinte forma. Você convida os seus convidados, eu convido os meus. Pessoas que tragam algum resultado pra gente, que tenham uma expertise e tal. E aí, um convidado tem um meu, um convidado tem um meu. E aí, a gente separa nossas gravações quinzenalmente. E a gente faz o expresso duplo, que é as duas, com assunto que uma vez uma traz, outra vez outra traz. E um convidado. Então, assim, mensalmente a gente tem 2 convidados e 2 expressos duplos, né? E é sempre um convidado dela e um meu. Então, não teve muito critério dela nos meus convidados e vice-versa. A gente só traz, mas a gente também confia no nosso feeling, assim. De saber que é uma pessoa que tem bagagem. A gente não tem traz o mesmo assunto. Exato. Se ela vai trazer o Mike, que é personal, eu não vou trazer uma personal logo em seguida. Claro. Né? Então, tipo, a gente trouxe saúde mental, então eu vou trazer... sei lá, uma nutricionista. Então tu vai trazer agora um fotógrafo, eu vou trazer então um policial, tu vai trazer um piloto de avião, eu vou trazer, sabe? Agora, tem é que muita gente, principalmente os podcasts hoje que estão em alta, né? O critério, a maior parte do critério não é nem a questão de relacionamento em si, mas a questão da visibilidade que a pessoa tem no mercado. Isso, né? E a gente, desde o começo, pensa que não necessariamente a pessoa que tem a visibilidade vai conseguir agregar do jeito que a gente quer. Não. Porque o nosso objetivo é justamente trazer o resultado da pessoa. Então nem sempre ela é formada aquilo, né, amiga? Tipo, tuas últimas convidadas foram pessoas que estavam, tipo, super em alta na internet, mas que tinham algo pra passar, porque geraram algum tipo de resultado. Ali tem valor. Exato. Acho que é isso. Eu sempre topo nesse ponto. Claro que a pessoa que tá super em alta, pra chegar lá, ela também tem que tem uma bagagem. Ela deve ter uma história pra contar muito digna de ser ouvida. Mas não só esse pessoal que tá super em alta pra trazer público, porque não é o nosso objetivo. Como é uma troca, a gente não tá afim de buscar simplesmente o público do outro pra engajar o nosso podcast. Não é o Tem que objetivo. estar alinhado com vocês, né? E geralmente são pessoas que a gente conhece, que a gente tem um certo tipo de relação pra poder conversar, pedir, convidar, né, na verdade. E as pessoas se sentem lisonjeadas. Muitas pessoas, a gente já teve alguns casos que as pessoas vinham pedir pra gente, eu posso participar? Como faz pra participar? Né? Sim. Acontece, mas a gente tem uma lista já. A gente tem a lista da primeira temporada, da segunda temporada. Pessoas que a gente, de certa forma, tem uma certa relação onde eu posso chegar e falar, oba, o que tu acha de... Eu não posso chegar pra uma pessoa que eu não conheço e falar, Maria, o que tu acha de participar do meu podcast? Ela nem me conhece, ela não sabe onde ela tá colocando os pés dela, né? Apesar de que muitos hoje em dia vão aceitar, né? Mas a gente prefere, nesse primeiro momento, priorizar as pessoas que a gente já tem um relacionamento, já conhece de certa forma, ou pelo menos sabe que a história é massa e que já se relacionou em algum outro momento da vida. A gente sabe que ela pode entregar algo que realmente seja de valor ali, porque a gente não quer que a pessoa perca o tempo dela também assistindo, né? E pessoas que compartilham dos mesmos princípios e valores que a gente, né? Não que pensem exatamente igual, não é isso. Mas pessoas que vão nutrir a nossa alma de certa forma. De certa forma, a gente, assim, naquele momento, né? Sair com Queria um bom da conversa. Eu vou querer pegar Sim. Olha, Tá com fome, se quiser apoiador pegar. Joy Street, maravilhoso, tá? É que o papo tá longo, a gente tem que pegar mais suco, né? Ei, vocês falaram sempre alguém que traga resultado. Pra gente fechar, o que é resultado pra vocês? Resultado, pra mim, é tu alcançar algum objetivo que você tenha traçado lá atrás. Porque é muito fácil a gente ter um objetivo, ter um sonho, alguma coisa. Pra mim é e se propósito. desvirtuar no meio do caminho, né? Pra mim é propósito. Então, pra você chegar nesse resultado, o que a gente pergunta, né? São essas atitudes que te levam àquilo lá. Eu concordo com a Jo e eu acrescentaria propósito, assim, é você estar vivendo seu propósito. Acho que isso é um ótimo Vocês trazem resultado. pessoas que estão vivendo o propósito de vida delas, em como elas fizeram pra Exato. conseguir estar no caminho Pra chegar lá. que transborda. Exatamente. Exato. Então, acho que a gente pode terminar esse podcast dizendo que vocês me trouxeram um resultado. Porque vocês estão muito bonitas no caminho de vocês. Obrigada. As duas, assim, renderam esse podcast, fizeram render, porque, assim, amei, sabe? Essa fluidez toda que eu falei, que é o que eu amo, né? Essa troca. Foi muito gostoso, passou super rápido, nossos sucos acabaram e, assim, a gente poderia ficar aqui horas. Eu tô aqui sentindo o cheirinho que vocês não sabem, mas backstage tem altas comidinhas. Eles sabem, eles viram. Ai, a gente que agradece. Eu não te conhecia, né? A Nádia que me apresentou quando você convidou a gente pro podcast. Eu fiquei super lisonjeada.
Eu ainda falei assim, cara, os hosts sendo convidados para um podcast. É muito legal. E esse convite, ele é muito... Deve ter feito muito isso. Porque eu falei assim, gente, quanta coisa a gente tem pra trocar. Eu sempre fui... Agora, rapidinho, vou fazer um adendo bem rápido, assim. Esses dias, uma pessoa próxima que tem intimidade a mim me criticou no sentido de que eu gostava muito de ter o centro das atenções e tal. Meu irmão. Então, tá tudo certo. E aí, uma amiga disse assim, Bárbara, nossa, mas eu vejo que você é uma pessoa que você... Tá, ok, você tá no spotlight, mas você sempre quer trazer alguém pra tá no spotlight junto. Você sempre quer jogar alguém, você quer que as pessoas brilhem também, você quer... E aí eu olhei pra ela e falei, você acha? Ela falou, acho. Olha a sua jornada. E realmente, eu era nutricionista, eu sempre fazia parceria com um nutricionista, eu sempre queria trazer nutricionistas, eu fazia projetos juntos, eu atendi em consultórios de nutricionistas, porque eu sempre achei que essa troca me faz crescer muito mais do que se eu tentar ir sozinha. E eu nunca, não tenho muita afinidade com pessoas que têm podcast, e aí eu pensei, putz, eu conheço a Nádia. Então, cara, eu penso assim, por que não fazer essa troca gravada? Olha só que legal. Muito legal. Eu adorei. E eu acho legal isso mesmo, tu arrastar, beleza, aqui tem sucesso, aqui eu vou arrastar a pessoa pra ir junto comigo, né? Acho que isso é legal, eu sempre vejo isso em ti, na verdade, é legal tu tocar nesse assunto, porque eu já notei muito isso, Bah, na tua vida. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui, de trazer a Jo, de apresentar vocês duas. O convite, ele fica aberto aqui pra ti também, pra participar do nosso podcast. Está mais do que convidada. Mais do que convidada. E... É a continuação desse, vai todo mundo lá. Boa, exatamente. Eu trago a Thaís junto e vocês vão falar sobre como é ter o podcast também. Claro. Não é mesmo? Claro. E assim, a Bah foi uma das alegrias que a vida aí me trouxe, porque eu te sigo já há bastante tempo, desde que a gente se conhece. E apesar de a gente não conviver muito, a gente compartilha de valores muito semelhantes. Eu vejo pelas coisas que tu posta, assim, então é uma alegria estar aqui, né, Jo? Eu tô muito feliz. Muito feliz, foi muito gostoso. De verdade, obrigada pela recepção maravilhosa. Nossa, a gente tem, agora, você elevou o nível, assim, de um podcast, a gente tem que receber os convidados. Você não toma café? Eu tomo. Ai, que bom, café. que bom. Pelo menos o cafezinho tem. Não, gente, qualquer coisa eu levo, dá licença, onde você passa, tu passa o mundo e leva pra vocês, esse é um problema. Nossa, a gente fecha isso pra ontem. Gente, não esqueçam de seguir as meninas no podcast delas, tá no YouTube, tá no Spotify e também nas redes sociais. Instagram. Fala aí. Expresso.com podcast. Em todos os... Dei uma bugadinha. Em todas as mídias. Podcast. É isso aí. Tá aqui embaixo também o link pra vocês conhecerem melhor as meninas. Vou deixar também o Instagram pessoal de vocês pra, né, de repente alguém quer alguma coisa mais de comunicação, mais da tua área, enfim, sigam elas, são maravilhosas. E muito obrigada por estarem mais uma semana aqui conosco. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal pra tá sabendo aí mais episódios, tá recebendo mais episódios maravilhosos com pessoas incríveis. Deem um like se vocês gostaram desse vídeo pra que as meninas e eu saibam também. E é isso, eu vejo vocês na próxima semana. Tchau! Fiquem com a continuação 2. Gente, Tchau!